Funcionando em Uberlândia e já tem muita gente que foi multada. Vamos voltar a falar com o repórter Kelson Venâncio no centro de Uberlândia, que tem mais informações, Kelson. Bom, Charles, desde o dia 18 de dezembro, esses radares estão funcionando em Uberlândia. E desta data até o dia 28 de dezembro, 1.163 multas foram aplicadas em Uberlândia. Ou seja, 35% dos veículos que passaram por estes radares foram multados. Só para dar uma ideia, 75 multas foram aplicadas com relação à questão de avanço de sinal. Agora, com relação ao excesso de velocidade, foi campeã, foram 1.045 multas e 44 nas lombadas eletrônicas. Uns números que já assustam qualquer motorista e vale o lembrete. Devem ficar atentos com os radares, porque já estão multando e vão continuar. Charles e Renata. Tá bom, vamos tomar cuidado mesmo. Então, quem está fora do mercado de trabalho, veja agora as vagas do Cine de Uberlândia. O Cine oferece hoje 5 vagas para o cargo de entregador do sexo masculino com idade entre 20 e 35 anos, sem experiência e com o primeiro grau completo. 3 vagas para o cargo de nutricionistas de ambos os sexos com idade entre 21 e 50 anos, com curso superior e com 1 ano de experiência. 2 vagas para técnico em eletrônica do sexo masculino com idade entre 18 e 25 anos e com o primeiro grau completo. 2 vagas para vendedor de comércio do sexo masculino com idade entre 18 e 50 anos, sem experiências. E 2 vagas para eletricistas ou eletrônicos do sexo masculino com o primeiro grau completo. O Cine fica na Praça Tubal Vilela, número 3. Imagem dá medo, principalmente para alguns moradores do Morumbi. A forte chuva que caiu no fim da tarde trouxe problemas. Limpar o comércio virou rotina para este homem. O comércio já não anda muito bom nada, então esse tipo de coisa, igual essa rua aqui, geralmente ela é muito prejudicada com esse tipo de coisa. Só com o rodo mesmo? Com o rodo devagarzinho vai resolvendo os problemas, não é fácil não. Mas o maior problema acontece na parte baixa do bairro. Aqui, os moradores fazem de tudo para a água não invadir as casas. Sacos com areia e até muros improvisados. Não adianta nada, que aqui a gente põe, ela sobe si mesmo. As ruas que ainda não foram asfaltadas ficaram alagadas. Mais uma vez, moradores ilhados. Esta mulher se desespera ao tentar sair de casa. Como eu vou fazer para sair nessa lama aqui? Porque eu sou uma cidadã paga IPTU daqui, eu não ganhei casa, eu comprei o terreno, foi acompanhado de engenheiro da prefeitura para fazer aqui. Por que me vendeu um lugar desse? E a chuva deve continuar. Confira agora na previsão do tempo para o Executivo. O projeto foi apresentado com algumas mudanças. Nós estamos mudando apenas a nomenclatura de alguns órgãos. Onde, por exemplo, se chamava PROCON, vai chamar Secretaria de Desenvolvimento do Consumidor. A Coordenadoria do Planejamento Participativo vai ser Secretaria de Planejamento Participativo. Então, nós estamos fazendo é adequar os nomes à lei. A lei não permite o nome Coordenadoria com status de Secretaria. Para a criação das novas secretarias, o Executivo pediu abertura de crédito especial de R$ 2.721.000 no orçamento. Este vereador questiona o pedido. O quadro de despesas com o pessoal está errado, faltando as despesas da indústria e comércio. Eles colocaram um encargo de 11% sobre a massa de salários. E o encargo certo é de 21% mais 1,1% de férias e abono. Então, 21% de INSS com 1,1% de abono dá 22,1%. Consequentemente, o crédito não é de 2.700 e sim de R$ 3 milhões. Os vereadores de situação discordam dos números apresentados por Felipe. A Procuradoria Municipal já concordou e é permitido até o aumento de 10%. E nós estamos a 0,98% e enquadra dentro da lei. Os vereadores de oposição concordam com a criação das novas secretarias, mas eles apresentaram 11 emendas no projeto original, solicitando a diminuição do número de cargos de 126 para apenas 73. Com isso, os gastos com o funcionalismo cairia de R$ 3 milhões para R$ 1,5 milhão. Mesmo com as justificativas da oposição, todas as emendas foram derrubadas pela Comissão de Legislação e Justiça, o que fez com que a bancada votasse contra a reforma. Somos contra esse aumento inusitado de cargos na cidade e principalmente como primeira medida de governo. Eu acho que primeiro você tem que tomar pé da situação, ver realmente o que está precisando para depois votar cargo. Com o veto das emendas, a reforma deve ser aprovada na íntegra pela Câmara Municipal de Uberlândia. Determinamos que hoje votará em primeira discussão e votação o projeto, nem que o horário se prorrogue para a tarde, para a noite.
O projeto foi aprovado em primeira discussão com 12 votos favoráveis. A ausência dos menores também atormenta a vida, principalmente dos motoristas mais apressados. O primeiro desafio é achar uma vaga para estacionar no centro da cidade. Aqui no mínimo foi 4 voltas à praça para conseguir uma vaga. Depois é hora de procurar o funcionário da Zona Azul. Alguns vão em direção aos motoristas, mas muitos não estão nem de um lado, nem de outro. Vou procurar o garoto para comprar o talão. Não tenho dúvida que muita gente deve estar aí sendo multado sem saber. Lécio trabalha há 11 meses no sistema. Sozinho, tem que fiscalizar 32 vagas. Tem que correr de um lado para o outro, voltar aí toda hora. Mas a pressa do motorista pode resultar em dor de cabeça. Quando o funcionário da Zona Azul não encontra a folhinha no veículo... Tem um aviso regularizador, né? Para regularizar a situação, os motoristas tinham que vir até a concha acústica na Praça Tubal Vilela e pagar R$1 em um prazo de 24 horas. Quando isso não acontecia, ele tinha que pagar uma multa de R$53 e ainda perdia 3 pontos na carteira por estacionamento irregular. O sistema voltou a funcionar ontem, com a administração da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que deve fazer algumas mudanças na Zona Azul. O nosso número é de 160 meninos. Então talvez aumentemos aí num futuro próximo mais 40 meninos para garantir um em cada quarteirão. O secretário disse ainda que a cobrança de R$1... Nós voltamos agora para falar a respeito do sistema de Zona Azul em Uberlândia, que volta a ser gerenciado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Vamos voltar a falar com o repórter Kelso Venâncio no centro da cidade. Agora sim, Kelso, dando mais detalhes a respeito de como vai funcionar essa nova etapa do sistema Zona Azul. Bom, Charles, desde ontem, como você falou, o sistema de Zona Azul voltou a funcionar em Uberlândia, só que desta vez agora voltando a ser administrado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E os garotos que trabalham nesse sistema são gerenciados pela Icaso aqui em Uberlândia. Para fazer o curso, eles têm que pagar R$145, dividido em 5 vezes. 2 parcelas de entrada, né? Uma entrada, a segunda R$20 e as outras 3 no valor de R$35. Para falar todos esses detalhes, eu estou ao lado da Elaine Clemente, que é a presidente da Icaso. Por que esse curso tem que ser pago para fazer a Zona Azul aqui em Uberlândia? Bom, são 2 aspectos. Primeiro que nós não encaminhamos adolescentes sem capacitação para nenhuma das 200 empresas conveniadas. Nós hoje temos mais de 1.100 adolescentes trabalhando nas empresas e eles precisam ser qualificados. Infelizmente, nós ainda não temos subvenção para esse programa, nem do poder público e nem de outro órgão. Nós estamos tentando este ano, vamos apresentar novamente o projeto de subvenção para os cursos e, se Deus quiser, nessa administração do Dr. Zaire, a gente vai poder conseguir subvenção para que os adolescentes carentes realmente não precisem pagar os cursos. Agora há pouco a gente estava andando aqui no centro e a maior reclamação dos motoristas é que às vezes eles estão apressados e não encontra o garoto que trabalha na Zona Azul para comprar o talão. E na pressa sai sem comprar e pode até ser multado por isso. Elaine, esse número de meninos que trabalham na Zona Azul pode aumentar com o passar do tempo? Esse número vai aumentar, o secretário já nos garantiu isso. Nós iríamos começar com 160, iniciamos com 120, mas esses 40 já deverão ser chamados e já estão selecionados pela Icaso. Nós só estamos aguardando a Secretaria de Trânsito dar o ok, que nós já vamos estar iniciando. E além do convênio da Zona Azul, tem N outros que nós já estamos fechando também com empresas de Uberlândia para colocar os adolescentes. Estes 120 já estão trabalhando desde ontem? Esses 120 estão trabalhando desde o início do mês, com encontros na Icaso e sempre à disposição da Secretaria. Agora qual que é? Pois não, Renata. Você disse que são mais de 200 empresas conveniadas com a Icaso. Qual o perfil do adolescente que pode participar deste curso para buscar a qualificação? Olha, nós exigimos um mínimo de 5ª série e nós estamos aí agora com a perspectiva junto ao Ministério do Trabalho, que é muito interessante que nós vamos voltar a poder contratar o menor de 16. Então a Icaso vai voltar a contratar o adolescente de 14 a 18 anos. A partir de uma lei que saiu agora em dezembro, que a gente pode depois até fazer um programa específico dessa lei. Mas nós já temos 1.100 adolescentes trabalhando. Esses, sempre que completam a idade de 18 anos, eles saem e dão espaço para um outro adolescente. E o nosso mais novo convênio é com a TV Integração. Já vamos estar colocando um adolescente para prestar serviço dentro da TV Integração. Ok, obrigado, Elaine. Achar uma vaga aqui é difícil.
Com o sistema de zona azul, isso deve modificar. Você vai ver a cobertura completa desse assunto no MGTV, segunda edição. Charles. E tem um detalhe, né, Kelson? Realmente estacionar no centro da cidade não é fácil. Como o secretário disse ontem, a Helene já confirmou hoje, aumentando o número de meninos aí, com certeza facilita para o motorista, né? E vai evitar que ele, por causa da pressa, ganhe a multa que pode chegar até R$ 53, se não, é claro, regularizar a situação aqui na concha acústica. Tá certo, Kelson. Realmente o sistema é um pouco deficitário e funciona de uma forma não adequada para o motorista. Sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Quem não pagou ainda pode procurar os bancos até às 3 da tarde, isso em Uberlândia. Quem trouxe as informações é a repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson? Hoje vence o IPVA dos veículos com a placa final 5. O pagamento pode ser feito até às 3 horas da tarde em qualquer uma das seguintes agências bancárias: Itaú Benji, Banco Mercantil do Brasil, Banco do Brasil e Banco Bradesco. Lembrando, os motoristas que tiverem multas também devem fazer o pagamento nas agências bancárias. Somente quando for pedir o licenciamento do veículo é que eles devem procurar a delegacia de trânsito. Renata. Obrigada, Kelson. Alerta em Conquista, aumenta o número de disputam um espaço no trânsito da cidade e a disputa maior por passageiros. O transporte alternativo em Uberlândia ainda é motivo de muita discussão. O assunto divide opiniões. Na maioria das vezes a gente precisa de vir, o ônibus atrasado, precisa chegar no emprego mais cedo e as vans é uma ótima alternativa. A superlotação das vans andam tal qual os ônibus, então tem que ter um parâmetro estrutural dentro da prefeitura para regularizar tanto as vans quanto os ônibus que estão à calamidade pública. A favor. Porque é uma opção a mais para o usuário, né? Uma vez que, pelo que a gente pode perceber, não tem uma frota de ônibus compatível com a quantitativo de usuário. Bom, eu sou contra porque devido ao transtorno no trânsito, a insegurança e a lotação. O número de vans aumenta a cada dia, principalmente com o crescimento do índice de desemprego. Eu procuro serviço nas empresas e eles querem 3 anos, 4 anos, né? Então aqui eu já tenho um conhecimento, eu estou trabalhando e eu preciso trabalhar no transporte alternativo. Aí a idade não ajuda, né? As firmas já não contratam mais. Então aí a opção é a zona. Não precisa desse trabalho. Precisa desse trabalho. Não tem outra renda, tem que trabalhar aqui. Um dos maiores desafios da atual administração municipal é definir a situação do transporte alternativo. Por isso foi formada uma comissão para analisar a situação do setor. De um lado, há quem torce o nariz e acha que um absurdo liberação das vans. De outro, parece crescer a cada dia o número de motoristas que tentam ganhar a vida transportando passageiros. Para debater o assunto, nós convidamos o vereador Célio Moreira, do PTB, que também é presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Rodoviário e vai integrar essa comissão municipal. Nós convidamos também o presidente do Sindicato do Transporte Alternativo, que é o Adelso Apolinário, que está ao lado do repórter Kelson Venâncio. Santa Luzia, São Jorge, Aurora, Seringueiro. Bom, Charles, esse grito já é comum aqui no centro da cidade depois da implantação do sistema alternativo, que até hoje os motoristas lutam para a legalização. Aqui na Praça Tubal Vilela, onde era o ponto de ônibus, hoje é o ponto das vans. E é sobre esse assunto que nós vamos discutir e debater com o Célio Moreira e também com os representantes, com os motoristas de vans do transporte alternativo. Primeiramente, o Adelso Apolinário, que é o presidente do Sindicato do Transporte Alternativo. Adelso, a regularização, você quer que seja feita mesmo em Uberlândia nos próximos dias? Sem sombra de dúvida, esse é um trabalho que nós viemos em busca e vamos lutar. É um direito de ir e vir e o direito de todo mundo trabalhar. Está na Constituição. Agora, alguns pontos questionados, aí, inclusive pela antiga administração, é o número de carros que está alto demais, a questão de superlotação, horários, enfim. Você acha que deve ser regularizado, mas deve ser modificado muita coisa ou não? Sem sombra de dúvida, eu quero que venha a ser regulamentado com o usuário tendo o conforto, não simplesmente uma lotação apertada ou mesmo com excesso de passageiros. Ok. Bom, o decreto já começou, já foi assinado pelo prefeito Jair Rezende ontem e nós vamos estar debatendo isso a partir de agora no MGTV. Charles, com vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Perfeito, nós estamos aqui no estúdio então com o Célio Moreira. Kelson Venâncio, o que o senhor Adelson acha então dessa opinião do Célio Moreira, do vereador Célio? Bom, vamos passar a pergunta para ele. Adelso, o Célio disse algumas coisas com relação, inclusive o choque entre os dois sistemas de transporte, coletivo e alternativo. O que você acha disso? Eu acho o seguinte,
O Célio está esquecendo que o transporte alternativo veio para suprir algumas falhas que tem no transporte coletivo. E nós não viemos para tirar ou competir com o ônibus. Agora, os encargos que vierem a serem, nós estamos plenamente de acordo em fazer e pagar o que for necessário. Só que deveria haver um espaço que a tarifa não pode ser que nós viemos para ajudar o usuário e não sequer para se enriquecer em cima disso aí. Senhor Adelson, agora, pois não. O senhor acha então que vai ser possível manter o mesmo preço da passagem, igual ao do ônibus? Sem sombra de dúvida, tem que ser igual ou menos, nunca acima do ônibus. Porque senão o poder adquisitivo do usuário não tem necessidade do transporte de van. Se o usuário vai pagar acima de uma taxa do ônibus, então ele pegaria um táxi. Bom, vamos ouvir outras opiniões aqui rapidinho. Neymar, você acha que funciona ônibus e vans ao mesmo tempo na cidade de Uberlândia? Com certeza funciona as duas opções para o pessoal o usuário. Porque, haja visto, os ônibus andam superlotados e as vans veio para suprir a necessidade do usuário. Porque a van hoje, todo mundo visualiza ela como um transporte de lotação. A gente está modificando, não é lotação, está andando o pessoal, todo mundo sentado, não está andando em pé nas vans e tem seguro as vans, todas elas são seguradas. Tá certo. A opinião deles, então, difere um pouco da do Célio Moreira. Ô, Kelson, deixa eu fazer mais uma pergunta para o Apolinário. É o seguinte, ele disse com relação à questão de que os motoristas de van, sim, vão assumir, vão pagar todos os tributos, tem que pagar e tudo. Quanto está ganhando o motorista de van hoje, senhor Apolinário? Hoje, eles ganham em comissão, por comissão de passageiros, de número de passageiros. Veja bem, a média, o piso salarial em torno de 400 a 420 reais por cada motorista. Mas isso é para quem é dono da van? Isso é para quem é empregado, é isso? Isso, justamente para o empregado. O dono da van ganha quanto? A renda deles, você vê que nós não tiramos nem 1% das empresas de ônibus, mas a renda de uma van dessa por mês é em torno de 5 mil a 6 mil reais mensal. É isso mesmo, Célio? O nosso cobrador de ônibus para impossível. Ok. Obrigada, Célio. Eu que agradeço. Ok, Célio. Vamos agradecer também ao senhor Adelson Apolinário, que está aí no centro da cidade com o repórter Kelson Venâncio. Tá bom, Kelson. Eles esperam a regularização do sistema o mais rápido possível. Ok, obrigada. Segundo eles, quem mora na parte baixa do bairro tem que andar muito para pegar o coletivo. Para pegar o ônibus, os moradores da parte baixa do bairro dizem que é preciso andar mais de 5 quarteirões. A gente você anda com o sol quente, né? Então, que você vem de lá para cá, o sol tá quente, né? É muito difícil mesmo. A única linha que existe é a da Avenida José Andraus Gassani, no setor industrial, que fica longe, principalmente para os idosos. É muito difícil. Para mim é muito difícil mesmo, né? É que eu faço compra para casa ainda com essa idade. Para chegar aqui com um trem pesado nas costas é longe, né? Além da distância, alguns reclamam que o número de coletivos é baixo. É o caso desta mulher, que volta tarde do trabalho. Para mim vir embora à noite, eu tenho que descer lá embaixo, subir isso aqui tudo sozinha à noite. Aqui a gente só tem um ônibus que dá acesso ao bairro e a gente tem que andar 5 quarteirões para apanhar o ônibus. Então, assim, é um pouco complicado. Então, a gente está reivindicando que o órgão competente pudesse avaliar o nosso caso e que pudesse ver o que pode fazer para O torcedor do Uberlândia não queria. Mas será que a derrota pode ser considerada como uma lição para o time que vai estrear no campeonato daqui a uns dias? É o que nós vamos saber do técnico João Francisco, que está ao lado do repórter Kelson Venâncio. Você de novo, Kelson. Bom, Charles, ter perdido ontem para o Caldas não é bem uma lição, mas pelo menos serve para arrumar a casa, entrosar o time, principalmente os jogadores, que algumas coisas devem ser mudadas no time do Uberlândia. Essa é a opinião do técnico João Francisco, que está aqui ao meu lado. João Francisco, com base na derrota de ontem, né, o time perdeu para o Caldas de 1-0. O que você pensa em mudar? O que precisa ser feito aí antes do campeonato, que começa no dia 28? Bom, todo princípio de temporada, a primeira preocupação é o condicionamento físico básico. Essa equipe está treinando há 13 dias, está bem, ainda com a musculatura bastante endurecida, há um cansaço normal, alguns jogadores assimilam o trabalho mais rápido do que o outro, e nós temos que acompanhar cientificamente a individualidade biológica de cada um, para que nós possamos, assim, com paciência, chegarmos aí pelo menos 3, 4 dias antes da competição, com uma equipe pelo menos com 75% a 80% de um bom padrão de jogo. Agora, apenas 2 jogadores
estão nesse time que é da formação do ano passado, o Serginho e o goleiro Roger. O que você vê nisso, João Francisco? Nós perdemos a base e aquela continuidade do trabalho não aconteceu devido à parceria com o Atlético ter terminado e tivemos que fazer contratações. E o tempo é muito curto. Então temos que aproveitar o máximo desse tempo. Ontem, inclusive no dia do jogo, nós treinamos durante 1h30 pela manhã para jogarmos à noite. E isso é que vamos continuar fazendo até o momento da estreia, para que possamos assim, apesar do curto espaço de tempo, montarmos uma equipe, mesmo sabendo que essa equipe há necessidade de 3 ou 4 grandes reforços ainda. Você acha que o time vai ficar bom quando? Dá para esses dias que faltam ainda antes do campeonato? Ou realmente o time vai começar a se estabilizar, entrosar mesmo durante o campeonato? É durante a competição. Eu acredito que na segunda rodada a equipe já vai ter condições de mostrar um bom futebol. Por hora nós temos que tirar o máximo proveito desses amistosos e ver a nossa realidade, ver as necessidades e continuar trabalhando a nível físico, técnico e tático. João Francisco, pois não, Charles. Com relação aos reforços que você disse aí, uns 4 ou 5 jogadores que de repente a diretoria vai até tentar buscar esses jogadores para você. Você acha que chegam a tempo do Campeonato Mineiro ainda ou não? E se não vierem, o que você vai fazer? Se não viermos, nós temos que usar a prata da casa. Temos que trabalhar com a garotada, dar moral a essa garotada que tem qualidade e com tranquilidade ir trazendo, porque a grande dificuldade hoje é você trazer o jogador que esteja no mesmo ritmo dos demais. A não ser que você encontre um jogador bem preparado fisicamente, que ele chegue e vista a camisa. Agora, nesse início de temporada, os jogadores, a maioria estando de férias, fica muito difícil você realmente trazer. Infelizmente, os jogadores que vieram para a experiência, alguns se contundiram, outros não estão ainda no momento bom e não deram ainda aquela tranquilidade que a gente precisava para hoje estar dizendo que nós estamos com uma equipe formada e boa. Ainda não chegamos a esse ponto. Pode ser que as duas causas do mau resultado de ontem seja a questão do entrosamento e a falta de condições físicas? Não, a primeira causa é realmente o endurecimento da musculatura do grupo, que vem trabalhando muito forte. Como eu frisei, nós treinamos ontem durante 1 hora para jogar à noite, treinamos pela manhã e vamos continuar fazendo esse tipo de trabalho, aproveitar todo o tempo para que a gente possa dar realmente uma consciência tática ao grupo e melhorando a parte física e desenvolvendo a parte técnica. E lógico, se pudermos trazer 2, 3 jogadores aí em condições de acompanhar o ritmo desses jogadores, com uma qualidade boa, nós faremos. Tá ok. Lembrando que o Uberlândia estreia no Campeonato Mineiro no dia 28 contra o Vila Nova. E no dia 21 deve acontecer outro amistoso. Charles e Renata. Tá ok, Kel. Esquina ao pop rock do Skank, J Quest, os mineiros dão um show por onde passam. Em Uberlândia, um trio resolveu montar uma apresentação tipicamente mineira. Reginaldo, Jorge Guimarães e Pablo vão fazer uma viagem através da música regional, com um show nas trilhas das Gerais. E eles estão ao vivo com o repórter Kelson Venâncio no centro da cidade. Você, Kelson? Como ver o mar da primeira vez que meus olhos... Bom, Charles, esse é o tipo de música que o público berlandense vai acompanhar hoje, às 20 horas, em um restaurante aqui da cidade. É o grupo Mineirança, que está aqui para dar entrevista para a gente e cantar um pouco dessas músicas maravilhosas, as músicas do nosso estado, de cantores do nosso estado, enfim, músicas antigas, músicas novas, para todos os gostos, tudo tem um pouco aqui. Vamos conversar um pessoal, tem o Jorge Guimarães, tem o Reginaldo Rabelo e o Pablo, que são os integrantes, os membros desse grupo. Vamos conversar um pouco, falar da história. Aonde vem esse nome, Mineirança? Mineirança é uma música muito conhecida no sul de Minas, que conta a história daquele mineiro espertinho, aquele mineiro que vai fazer parte das piadas que a gente vai contar hoje à noite, né? Quer dizer que você fica por conta das piadas e dos poemas durante o show? O show é todo composto, a gente vai tentar fazer uma viagem sem nenhuma preocupação de pesquisa, uma viagem pela música mineira quase toda. A gente vai cantar músicas da Seresta Mineira, do tempo do JK, a gente vai cantar poemas de 1500 musicados agora por músicos mineiros, músicas do Clube da Esquina, do movimento dos músicos independentes, como Paulinho Pedra Azul, os mineiros famosos, João Bosco, 14 Bis, e também os movimentos modernos agora, do rock and roll, do Pato Fu, do Skank, do J Quest, tudo isso. Quer dizer, agrada a todo mundo? Todos os gostos hoje vão ser contemplados. Tá certo, vamos ouvir mais uma música? Vamos lá? Essa é do Clube da Esquina. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, de
o amor anotado em bilhetes daquela tarde. No muro do Sacré-Cœur, uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Essa é pra matar saudade mesmo, né, gente? Olha, e eles vão estar aqui hoje, além dessas músicas, vocês vão também poder acompanhar, tem pratos mineiros típicos da culinária mineira. Tudo isso o público vai poder prestigiar durante esse show. Agora, tem alguns deles aqui, eles se apresentam separados na noite de Uberlândia e agora estão juntos. Reginaldo, a gente já viu você, o Pablo aí, todo mundo separados, cantando. O que resolveu unir os três agora? A culpa é do Jorge. É porque ele queria montar um trabalho e tal, e a gente veio conversando sobre isso há muito tempo. E surgiu essa oportunidade, né? Ele convidou eu e o Pablo para participar do trabalho. Nós topamos uma parada, estamos aí, juntinhos. Tá certo. Vamos ver com o Pablo o que ele acha dessa ideia. Pablo, realmente é mais fácil tocar junto ou separado? Acho que junto é mais fácil, né? Porque acho que um complementa o outro. E eu acho legal porque a gente sai da rotina, né, do nosso trabalho noturno que a gente faz aqui na cidade. É um trabalho muito interessante. Diurno. Noturno, diurno não tem hora. Né? Porque mais é noturno, né? A gente é mais acostumado a noturno. Então eu acho muito interessante esse trabalho por isso. A gente sai da rotina. E música mineira é uma música que eu sempre gostei. Ainda mais Clube da Esquina, essas coisas de Minas, né? Ok. Vamos ouvir mais um pedaço de uma música? Vamos lá? Qual que é agora? Cega faca molada. Agora não espero mais aquela madrugada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, vai ser faca molada. Um brilho cego de paixão e fé, faca molada. O MGTV primeira edição fica por aqui. Boa tarde. Vai ser faca molada. Um brilho cego de paixão e fé, faca molada. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Resultados negativos, o grupo só pensa em vitória. E não é por menos. Desde que foi formada, a equipe nunca sofreu tantas derrotas consecutivas como nos últimos amistosos. 3 derrotas em 3 amistosos. Será que a bruxa anda solta no UTC? Não, eu não acredito que a bruxa esteja solta. A gente precisa treinar mais. Lógico que as derrotas não são bem-vindas, mas aconteceram. A gente está consciente do que isso desgasta, isso causa cobrança. Para reverter a situação, os jogadores estão treinando mais. As derrotas não agradaram o técnico Carlão, mas serviram para observar falhas que devem ser corrigidas. Contra o Londrina, a justificativa foi a falta de entrosamento. Já o Ribeirão Preto, os erros foram no ataque. Mudar a velocidade, defender mais forte, a dinâmica do ataque tem que ser mais movimento, tudo isso tem que ser mudado. Para corrigir os problemas e melhorar o entrosamento entre os jogadores, o time do UNIT ainda faz 3 amistosos antes do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 28. Desta vez, o adversário é o Ribeirão Preto. E mesmo jogando fora de casa, esses jogadores querem a vitória de qualquer maneira. Além desse, outros 2 jogos contra o Goiás devem movimentar o final de semana em Uberlândia. A torcida aqui é exigente, a gente gosta disso, por um lado a gente gosta disso e a gente vai mostrar dentro de quadra, pode esperar da gente a vitória. A partida será às 8 da noite em Ribeirão. O centro de reabilitação seria construído nesta área, no bairro Umuarama. Mas depois de 3 meses do lançamento da pedra fundamental, o local continua do mesmo jeito. Por causa da manifestação que aconteceu em novembro do ano passado, as obras ainda não foram iniciadas. No local ainda está a praça, que os manifestantes querem que seja preservada. A prefeitura quer evitar problemas e está disponibilizando 7 novas áreas para a ACD. A diretoria da instituição é que vai decidir em qual delas será construído o centro. Estarão chegando aqui no sábado pela manhã, em Uberlândia, os diretores, inclusive depois, semana que vem, estará vindo já o corpo técnico de engenheiros da ACD. Esse
Esse vereador contesta a atitude do executivo. Hélio Ferraz lembra que o centro vai atender 500 crianças e gerar 105 novos empregos. Para ele, a doação da área é uma questão que já foi definida. Essa área já foi doada. Já existe a lei 7.711 e ela tem um artigo 2º, a finalidade dela tem 2 anos de prazo. Só se a ACD não quiser. Ainda segundo o secretário... O que escolher na primeira refeição do dia? Como garantir uma alimentação saudável para quem, por exemplo, tem de correr contra o tempo? Bom, nessa agitação, as lanchonetes acabam lucrando. O maior movimento são nas primeiras horas do dia. As lanchonetes da cidade oferecem várias opções para um bom café da manhã. Mas a maioria dos clientes prefere as frituras e refrigerantes. Nesta aqui, por exemplo, são vendidos cerca de 100 salgados pela manhã. Bem que eles podiam trocar por um suco, né? Mas eles preferem um salgadinho, um refrigerante. O empresário Carlos França sai para o trabalho às 7 horas. Ele afirma que raramente come em casa. Aquele corre-corre, então você já sai da casa com o horário já estourado. Você passa numa lanchonete, toma uma vitamina, toma um suco ou um salgado mesmo, né? Entre as opções, os mais vendidos são enroladinhos, espetinhos, pastéis, coxinhas, quibes, empadinhas e esfirras. Os campeões de vendas nas lanchonetes são também os menos recomendados por especialistas. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Por isso, os profissionais da área recomendam trocar os salgados por alimentos mais leves. Alguns justificam a preferência. É o caso de Rony, que fica satisfeito apenas com salgados. O salgado é uma coisa assim mais gostosa. Você vê ele, você vai em cima do salgado. Nesta outra lanchonete, o gerente diz que poucos clientes tomam leite e vitaminas pela manhã. Tem cara que chega com 2 tortas, 3, e toma, tem vezes que é vitaminas, ou se não refrigerante. Você até admira, né, o cara ter um apetite desse, né? Bom, e já que o café da manhã é a refeição... A Soberança está ao lado do presidente do sindicato e tem outras informações. Que irregularidades seriam essas? Kelson, boa tarde. Boa tarde, Charles. Os servidores não concordam com a decisão do governo de permitir com que aqueles que já participaram do programa de demissão voluntária em 95 participem dessa designação com a mesma contagem de tempo obtida antes da demissão. O caso foi parar na Justiça e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Neivaldo Lima, que é o presidente do Sindiúti. Neivaldo, quais as providências do sindicato frente a essa posição do governo? O sindicato, ele acredita, ele aceita, inclusive, que essas pessoas voltem a trabalhar no Estado, mas que não se considere o tempo que já foi vendido. Diante disso, o sindicato entrou na Justiça, nós provavelmente teremos a decisão até a próxima quarta-feira e, além disso, nós temos algumas atividades políticas, como foi nós tivemos passeatas, cartas ao secretário de Educação, e na próxima segunda-feira nós temos uma reunião agendada com o Dr. Murilo Ringo em Belo Horizonte. Você acredita que alguém vai ser prejudicado com essa atitude do sindicato? Com a atitude do sindicato, nós acreditamos que o processo vai ser mais justo, né? Além disso, também nós temos o problema da licenciatura curta. Nós temos professores com 20 anos de Estado que têm licenciatura curta e provavelmente vão ficar desempregados, porque o governo, nessa nova resolução, ele beneficia quem tem licenciatura plena, mesmo que este não tenha tempo. O sindicato também valoriza a titulação, mas acho que o governo deve dar o prazo que a LDB estipula, até 2006, para que essas pessoas possam ter a sua titulação de licenciatura plena completada. E também, né, o sindicato vê que o Estado até hoje não fez nada para que essas pessoas que têm a licenciatura curta consigam se profissionalizar de acordo com a lei exige. O senhor acredita que com essas manifestações, a pressão do sindicato, o governo volte atrás e coloque realmente esse concurso de igual para igual, de professor para professor, mesmo aquele que tem mais tempo com menos tempo? A visão que nós estamos tendo é que o secretário de Educação, Murilo Ringo, ele está meio irredutível em reavaliar a resolução. Mas nós estamos firmes, tanto judicialmente como politicamente, para conseguir essas conquistas que a categoria está reivindicando. Um aviso para os professores rapidinho.
Os professores, a partir do dia 26, nós temos as designações na Escola Estadual Bueno Brandão. Pedimos, não só aos professores, mas a todos secretários, serviços gerais, que vão participar do processo, que levem o documento completo, original. Ok. Charles e Renata. Obrigada, Kelson. Obrigado. É tudo ou nada. Começa daqui a pouco a segunda fase do vestibular 2001 da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos ao vivo ao campus Santa Mônica, onde está o repórter Kelson Venâncio. Como é que está a movimentação por aí, Kelson? Bom, Charles, por enquanto a movimentação é tranquila, mas esse cenário deve modificar daqui a pouco. Os portões da UFO serão abertos às 13 horas e 30 minutos e fechados às 14 horas em ponto. Portanto, nenhum atraso será permitido pela Copeve. Neste vestibular, 13.689 alunos disputam 898 vagas oferecidas pela instituição. Deste total, apenas 3.024 conseguiram passar para a segunda fase. São 657 candidatos nas áreas de biomédica, 630 na área de exatas e 1.737 na área de humanas. Hoje, os candidatos vão fazer algumas provas de redação, biologia, filosofia, matemática, geografia e história. Daqui a pouquinho, o movimento deve aumentar aqui na porta do campus Santa Mônica. E nós vamos saber a expectativa dos alunos. Está aqui o Máximo. Está preparado para as provas hoje? Vai prestar para quê? Vou prestar para agronomia. E acho que estou preparado, porque estou batalhando bastante por isso. Está feliz de ter passado para a segunda fase? Estou muito feliz, é uma conquista muito boa que levanta o nosso ego. Né? Agora, você acha que as provas aqui da UFO estão difíceis ou não? Você acha que essa segunda fase vai tirar de letra? A primeira fase eu não achei muito difícil, mas eu não conheço a prova da UFO, né? Agora vamos ver como é que vai ser a discursiva, né? Ok. O Máximo, que é de Brasília. Vamos entrevistar também a Zaira. Zaira, vai prestar para quê? Computação. Computação, está preparada ou não? Sim, estou. E o nervosismo nessa hora, como é que fica? Deixa de lado, tem algum segredo ou não? Não, eu tô tranquila, um pouco nervosa, mas mais pra tranquilidade, tô calma. Vai tirar de letra? Espero que sim. Tá certo. São as expectativas desses alunos que vão fazer prova daqui a pouco. E o primeiro dia da segunda fase do vestibular 2001 promete, principalmente para uma turma que está sendo preparada por quem já passou e venceu a maratona de provas. Professor ou aluno? O rosto revela os 19 anos, mas a aula é séria. Gente, Platão distingue dois mundos. Quais? Muito bem. Franklin é um dos professores voluntários que prepararam cerca de 70 estudantes para o vestibular da UFO. Destes, 32 foram aprovados para a segunda fase. O trabalho que a gente realizou durante esse semestre foi compatível com o resultado que a gente teve. Para a Betânia, o projeto é a oportunidade de realizar o sonho de se profissionalizar. A gente passa por um período que você adquire uma certa conscientização de que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa evoluir, né? Então não tem como você evoluir sem conhecimento. Então a faculdade acaba sendo necessário para a vida da gente mesmo. Os professores voluntários desenvolvem o projeto há 2 anos, que para eles não é uma ajuda, mas uma retribuição à sociedade. A gente está aqui justamente para isso, para devolver. A gente fica muito feliz vendo que essa evolução da gente está dando certo. Com esse tanto de moçada aí, a gente está todo mundo com maior expectativa de ter uma grande aprovação esse semestre. Depois da aula, a expectativa vira festa. Voltamos ao vivo aqui do Campus Santa Mônica, é festa dentro de sala e aqui também na porta do Campus Santa Mônica. Os cursinhos, os professores, psicólogos fazem a maior festa aqui, preparam os alunos, uns querem falar do assunto, outros não, enfim. É uma festa total essa segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos conversar com mais alguns alunos. O Felipe está prestando para quê, Felipe? História noturna. História noturna, está preparado ou não? Eu estudei o ano inteiro, vamos ver se dá para conseguir fazer a maioria das questões. Agora é uma fase aberta, né? Mais difícil que a primeira. Você acha que vai passar? Olha, é pouco candidato, são 3. Pelo que eu sei do conteúdo, acho que tá fácil. Ok, obrigado, Felipe. E a gente encontra todo mundo aqui, muita gente fazendo de tudo para espantar esse calor que está aqui. É o caso do Elivaldo. O que é isso aí, Elivaldo? Isso aí é porque a gente faz sempre lançando alguma novidade. Então, como eu vou em São Paulo sempre,
Eu estava andando pela 25 de março e notei que era uma novidade a mais para lançar aqui em Minas, em Uberlândia, né? É um guarda-chuva contra o sol, é? Exatamente. Em vez de você ficar segurando a sombrinha, você já põe na cabeça e fica prático. Você pode trabalhar utilizando suas mãos. Tá certo. Renata, pois não? Isso aí é bom pra moçada esfriar a cabeça, né? Porque o pessoal tá nervoso antes das provas e aí? Esfria a cabeça isso aí, principalmente pro candidato. Exatamente. Como eu disse, além de ser uma novidade, você com a lua dessa, um sol desse, você fica mais sossegado, mais tranquilo, né? Refresca a cabeça. Tá certo. Ele que é vendedor e está aqui vendendo esse tipo de coisa para os alunos aqui que vão fazer as provas daqui a pouquinho. Bom, amanhã é o segundo dia da segunda fase. Amanhã os alunos vão fazer provas de física, literatura, português, química, sociologia e língua estrangeira, que pode ser francês, espanhol ou inglês. O resultado de todo o vestibular vai sair no dia 2 de fevereiro, às 5 horas da tarde. Vale então o candidato anotar essa data para realmente saber se o sonho vai ser ou não concretizado. Mas antes disso, né, Kelson, anotar também o horário de entrada hoje. O horário de entrada, prova, justamente. Né? Às 13h30 os portões serão abertos e às 14 horas em ponto serão fechados pela organização do vestibular. É com vocês. Obrigada, Kelson. Ok, Kelson. Fazer do passado um negócio para garantir lucros no presente. É cada vez maior por quem faz reciclagem. Em Araguari, um exemplo chama a atenção. Um comerciante já virou profissional na fabricação de barcos. Um detalhe, todo o equipamento é feito de plástico. Com a ideia de preservar o meio ambiente, o comerciante Baltazar Camilo resolveu recolher as garrafas plásticas que eram jogadas nas ruas de Araguari. Mas o que fazer com todo o material recolhido? A gente começou a aproveitar essas garrafas para fazer vassouras, colchão, fazer sofá, até barco nós já estamos fazendo. O barco é feito com a ajuda de crianças e adolescentes. São 750 garrafas amarradas com fios de plástico. Isso aqui é tirado da própria garrafa mesmo, né? Que a gente aproveita tudo, né, da garrafa. Depois de todo o trabalho, é hora de testar a embarcação. Mesmo sem saber nadar, seu Baltazar é o primeiro a dar uma volta no barco. Eu gosto de fazer um passeio assim na água, por isso a gente inventou essa engenhoca. A invenção atrai curiosos. A ideia dele é muito interessante, né? Ele é muito criativo. Eu achei seguro. Tem coragem de entrar? Tem, de boa. A canoa de plástico tem 3 metros de extensão, pesa 40 quilos e suporta até 500, o equivalente a 6 pessoas dentro dela. O hobby se tornou profissão. Cada barco é vendido por R$300 para fazendeiros e pescadores da região. Satisfeito, seu Baltazar até brinca com outra embarcação famosa. Pensado no Titanic, mas o Titanic afundou e essa canoa ecológica ela não afunda. Então o nome é canoa ecológica. Canoa ecológica. 12h40, por hoje é só. Para você, boa tarde. O número de ocorrências pode ser a falta de fiscalização. A operação começou na sexta-feira. São 20 policiais de 6 estados trabalhando juntos no combate à criminalidade. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal é fiscalizar os assaltos a ônibus e roubos de carga. Mas a operação funciona como um verdadeiro pente fino. Ninguém passa por aqui sem ser parado. Com isso, em apenas 2 dias de trabalho, 10 pessoas foram presas em Uberlândia. 2 carros com chassis adulterados foram apreendidos. Um de Goiânia e outro de Uberlândia. Um dos motoristas disse que foi vítima da clonagem de veículos. Esse carro foi adquirido pelo meu irmão, certo? Numa loja em Goiânia. E a gente estava fazendo uma viagem, fomos abordados por uma blitz. Aí que a gente foi descobrir que o carro era adulterado, né? A polícia também apreendeu carteiras falsas e 180 pássaros de 9 espécies. Alguns em extinção, como a arara azul e o calafate. Segundo os patrulheiros, os animais vinham de Paracatu e seriam vendidos em Piracicaba, no interior de São Paulo. Sem espaço, muitos ficaram machucados e outros morreram. Os responsáveis foram presos em flagrante quando tentavam fugir. O comandante da operação disse que crimes como estes são comuns nas rodovias que cortam Uberlândia
e que acontecem por falta de fiscalização. Nos surpreende pela forma com que transportam, no caso dos animais, e com a audácia que estão andando com veículos adulterados e outras infrações também que constatamos. A certeza da impunidade e da falta de fiscalização, não por culpa da polícia rodoviária, mas sim pela baixa efetivo que se tem hoje, né? Temos efetivos reduzidíssimos e só com operações especiais que nós conseguimos agora controlar e fiscalizar com mais eficiência. As pessoas que foram presas durante a operação serão encaminhadas à polícia. Mercado Livre do Produtor Rural, conhecido como Pedra da Ceasa de Uberlândia. Nós vamos saber o que essas obras podem significar para os produtores da região. Quem tem os detalhes é o repórter Kelso Venâncio. Boa tarde, Kelso. Boa tarde, Charles. A nova pedra vinha sendo solicitada há pelo menos 2 anos pelos produtores aqui da região. Atualmente, a Ceasa atende 800 produtores que disputam um pequeno espaço dessa pedra que está em funcionamento. São 1.800 metros. A intenção é melhorar esse trabalho, aumentar o número de produtores e aumentar também o número de produtos comercializados na Ceasa. Quem fala sobre o assunto é o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, Raul Belém. O que aconteceu lá hoje? Hoje foi o lançamento da obra. Como é que está lá a nova pedra da Ceasa? Hoje nós começamos a construção da nova pedra, que é um compromisso do governador Itamar Franco com os produtores da região. Isso foi um pleito encaminhado pela associação na época da campanha. E o governador oficializou o compromisso de realizá-lo na CIUB, numa visita que fez aqui depois de 6 meses de governo. Me pediu que tomasse as providências. Nós tomamos, tivemos dificuldade na primeira licitação, só se qualificou uma empresa, tivemos que anular dentro dos critérios do governo Itamar Franco. Fizemos a segunda licitação, ganhou a Drest Engenharia, a empresa de Uberlândia. Nós iniciamos hoje a construção da pedra. A pedra, ela é 5 vezes maior do que a atual, são 6.000 metros. É uma pedra que dará a cada produtor o dobro do espaço que ele tem hoje. Quer dizer, hoje ele tem 3 metros quadrados, ele vai passar a ter 6 metros quadrados. Ela beneficia uma quantidade imensa de produtores, não só de Uberlândia, mas de toda a região. Para você ter uma ideia, são produtores de 101 municípios que frequentam a pedra do Ceasa de Uberlândia. Então a pedra é muito importante para os produtores. Hoje eles vinham expondo no barro, na poeira, porque a pedra toda é muito pequena, não comporta mais o movimento da Ceasa de Uberlândia. Quanto tempo mais ou menos vai demorar essa construção da nova pedra? 8 meses. 8 meses nós estamos inaugurando a pedra. No máximo 8 meses. É compromisso de contrato. Agora, economicamente, o que significa para o município de Uberlândia? Olha, eu acho que é um passo importante no sentido de atender um segmento que é fundamental, que é o da produção. Na medida em que você dá aos produtores maior conforto, melhores condições dele expor o seu produto, de qualificar o seu produto, porque hoje é preciso saber vender qualidade. Então, você tendo mais espaço, você tem condições de qualificar o seu produto, de oferecer ao consumidor ou ao atacadista um produto de melhor qualidade. Eu acho que isso tudo vai ser fundamental para o produtor e, consequentemente, para Uberlândia e toda a região. É uma obra do maior sentido social. Não tenho dúvida que vai beneficiar a região inteira e nós sonhamos em colocar aqui também a segunda unidade da Vita Sopa, que tem um sentido social. Nós temos uma só em Contagem. Eu conversei com o prefeito Zaire Rezende, falei com o governador. Talvez antes de terminar essa obra, nós já comecemos a Vita Sopa, a segunda unidade da Vita Sopa. Ô, Kelso, Pois não, Charles. Eu queria saber do secretário, rapidamente, só para uma opinião dele com relação à questão de que Canadá, Estados Unidos e México agora não estão importando mais a carne do Brasil, suspeita de vaca louca no Brasil. Queria que o secretário comentasse isso. Isso, meu caro, é mais um lance desse mundo globalizado que nós estamos vivendo. Isso é uma jogada comercial. Eu acho que as informações que eu tenho é de que é muito mais uma ação iniciada pelo Canadá em função da briga da Bombardier. Né? Nós, na verdade, a nossa carne não tem nenhuma razão, eles não conseguiram colocar nenhuma razão para tirá-la das prateleiras. Isso é realmente uma guerra comercial, que é uma coisa injusta. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, mas uma globalização de mão única. Enquanto nós aqui recebemos tudo, não colocamos obstáculo a nada, comemos carne do Texas, bebemos água mineral Perrier da França, lá eles inventam dificuldades para que o nosso produto não tenha espaço no mercado. Isso é os Estados Unidos e a Europa defendendo a sua produção e o seu produtor, enquanto nós aqui no Brasil, infelizmente, punimos o nosso. Ok, obrigado, secretário. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá bom, Kelso, muito obrigado.
Moradores do Morada do Sol, em Uberlândia, estão revoltados com a medida adotada pela imobiliária que é dona de grande parte dos terrenos do bairro. No local, que segundo eles é uma reserva, será feito um loteamento. A área pertence a uma imobiliária de Uberlândia. O início do desmatamento foi denunciado por esta mulher. Vi o pessoal capinando, roçando, né? Aí parei e perguntei o que eles estavam fazendo. Ele falou, nós estamos desmatando. Eu falei, mas como? Nós não estamos sabendo disso daí, né? Aí ele falou, não, nós vamos lotear isso aqui. Inclusive eram empregados, né, que estavam limpando a mata. Segundo os moradores, o loteamento foi aprovado em 1980. E naquela época, inclusive, isso aqui era apenas um cerrado. E hoje se transformou, inclusive, uma das maiores reservas que Uberlândia, o município de Uberlândia, tem. No jornal do condomínio, uma foto de um tamanduá-bandeira, feita por um funcionário ao lado da mata. Esta professora conta que já viu vários animais no local. É família de papagaio, de tucano, de siriema, são bichos também, tem muito mamífero, muito tatu-bola, tem muita coruja, são animais que a gente não tem em comum, só que aqui tem bastante. De acordo com os moradores, no lugar da reserva ambiental, a imobiliária quer fazer 104 lotes com no mínimo 5 mil metros quadrados cada, para a construção de novas chácaras no condomínio. Mas a notícia não está agradando muita gente que mora aqui. Eles querem transformar tudo isso aqui em chácaras. Isso depois de ter uma valorização conseguida através da luta dos condôminos que já existem aqui, já moram aqui. Nós achamos isso um absurdo e queremos deixar aqui manifestado o nosso contrário, o nosso contra ao desmatamento e o término dessa reserva que nós temos aqui no condomínio. Para tentar impedir o desmatamento, os moradores fizeram um abaixo-assinado com 180 assinaturas. O documento será entregue ao Ministério Público. Se houver possibilidade de que se possa impedir o desmatamento e a preservação dessa área, os condôminos irão fazer através dessa comissão. A imobiliária disse que tem autorização para fazer o loteamento naquela área. Explicou que em Uberlândia, o dia mais quente do ano foi 24 de janeiro, com 37 graus. Mas naquele dia, a umidade registrada foi de 90%. Ontem a temperatura foi de 33 graus, mas como a umidade foi de 63%, os uberlandenses tiveram mais sensação de calor. Um dia, sem dúvida, difícil para muita gente, principalmente para as crianças. Que tipo de cuidado os pais devem tomar para evitar doenças? É isso que nós vamos saber com o repórter Kelso Venâncio, que está ao lado da pediatra Ivana Ribeiro. Você, Kelso? Charles, esse calor está muito difícil, né? Principalmente a gente que tem que trabalhar de terno e para muitas pessoas que tem que ficar aí realmente com muitas roupas. O ideal mesmo é usar roupas leves, né? E principalmente para as crianças, que são as que são mais afetadas com esse forte calor, ainda mais com as altas temperaturas registradas na cidade nos últimos dias. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a pediatra Ivana Ribeiro para saber quais os cuidados que os pais devem ter com as crianças nessa época de calor. Esta época é uma época bem preocupante para a criança porque ela tem uma sensibilidade maior comparada com o adulto. Então, o ressecamento da via respiratória dela, se ela não for bem cuidada no dia a dia, pode levar a infecções respiratórias. A falta de ingesta de líquido de uma maneira adequada pode levá-la a uma diarreia, e isso pode causar problemas futuros até um pouco mais graves, como a desidratação. Também são muito comuns os problemas de pele, pelo ressecamento da pele da criança, tanto pelo sol direto na pele, quanto pela falta de ingesta de líquido. Então, um ponto principal que a mãe deve ter atenção é justamente com a ingestão de líquidos para a criança. É importantíssimo que ela tenha uma atenção no fato da criança tomar mesmo a água natural, várias vezes ao dia, de preferência sucos naturais também, variando os tipos de frutas durante o dia. E uma atenção especial também no lanche de escola, tá? Que a mãe deve deve fazer os lanchinhos de maneira mais natural, que contém uma hidratação melhor, com frutas, né? Sanduíches, se forem o caso, sanduíches frios, sempre lembrando de ter o cuidado de cobri-los com papel alumínio para que não haja contaminação. E muito cuidado com os iogurtes na alimentação. Nessa época, eles perdem com muita facilidade e é um risco a criança levar um iogurte como lanche para a escola. Agora, em alguns casos, a criança pode vir até falecer, como é o caso da desidratação, né, doutor? Sim, esse é o caso mais grave, né? Que a criança pode ocorrer nessa época, que pode levá-la a ter risco de vida se não for tratado corretamente. Agora, aqui em Uberlândia, qual que é a realidade? Os pais, ultimamente, vêm preocupando mais com as crianças nessa época de calor ou não? Tem muita gente desleixada por aí.
Não, a gente nota que, no geral, existe uma preocupação maior mesmo, né? Tanto pela... esse tipo de entrevista é muito bom, um alerta especial para todos, né? E os pais realmente têm uma preocupação maior nesse período, justamente nesse sentido da criança ingerir muito. Doutora Ivana, uma preocupação que a gente costuma ter com relação aos bebezinhos. As mães acham que... É específico, doutora. O seu consultório está atendendo muita gente por causa dessa alta temperatura? Os pais procuram consultar, pegar essas dicas, procurar um especialista para estar resolvendo esses problemas? Realmente a gente tem notado essa preocupação nos pais, né? Nessa época até eles têm levado mais de uma maneira mais preventiva, né? Fazendo alguns exames, tratando os vermezinhos, né? E tendo essa preocupação com o cuidado da criança durante as férias. Realmente a gente tem observado essa... Obrigado, doutora. Bom, lembrando que os pais seguindo essas dicas, com certeza os problemas devem desaparecer nessa época de calor forte em Uberlândia. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá bom, Carlos. Valeu as dicas aí. Foi amanhã dos despertadores. Em Uberlândia, estudantes das escolas públicas voltaram às aulas. Para alguns, disposição, mas para muitos... No primeiro dia de aula, atraso e muita preguiça. Em frente às escolas, alguns alunos colocavam o papo em dia. Acordar cedo foi uma tarefa difícil para muita gente. Muita preguiça, principalmente acordar cedo, que é o pior, é o que mais a gente desacostuma nas férias, que acorda muito tarde, né? Hoje, aproximadamente 130 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino deveriam voltar às aulas, mas muitos deixaram isso para depois. Os que vieram apenas conheceram professores, salas e colegas. Estudar mesmo só a partir de amanhã. Só a partir de amanhã mesmo que vamos começar assim, dar uma revisão na matéria. Nesta escola, os estudantes tiveram apenas 50 minutos de aula, tempo suficiente para receber as primeiras orientações dos professores. Para vários alunos, estudar hoje, nem pensar. Poucos começam as aulas com vontade de aprender. Eu vim com muita vontade de estudar, mas pena que hoje é só para conhecer a sala. Então eu espero que a partir de amanhã a gente possa ter uma aula muito boa. Outros só estudam mesmo só na hora da prova. Bem, dessa vez, membros do MST invadiram a área do município. A ocupação foi nesta madrugada. São 110 famílias que vieram da fazenda Garupa, a 50 quilômetros de Uberlândia. A nova área tem 500 hectares. Nela, os integrantes do movimento montam barracas. Eles alegam que a terra é improdutiva. Os mesmos integrantes do MST que estão acampados aqui são os que participaram na semana passada de um protesto em uma agência dos Correios em Uberlândia. Eles são contra o cadastramento de novas famílias, já que não existe um programa de arrecadação de terra e, com isso, poucas pessoas são assentadas. Em Minas Gerais, existem 8.500 famílias acampadas, 300 só no Triângulo Mineiro. Segundo o MST, em 2 anos não houve nenhum assentamento. Os coordenadores vão enviar ao INCRA uma relação de 10 propriedades da região que devem ser vistoriadas. Ao todo, são 32 mil hectares considerados improdutivos. Nós continuamos dizendo que o latifundiário não deve ser privilegiado. Daí deve ser punido porque ele acumulou terras que ele não utiliza. E essas terras, a sociedade tem de fato, através do governo federal, colocá-las a serviço de quem quer trabalhar na terra. Pente fino nas rodovias da região. Em 2 dias, muitas prisões. A operação foi durante este final de semana em várias rodovias da região. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal é fiscalizar os assaltos a ônibus e roubos de carga. Mas a operação funciona como um verdadeiro pente fino. Ninguém passa por aqui sem ser parado. Com isso, em apenas 2 dias de trabalho, 10 pessoas foram presas em Uberlândia. 20 policiais de várias partes do país vieram a Uberlândia dar apoio aos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. 180 pássaros de 9 espécies foram apreendidos. Alguns estão em extinção. Eles estavam sendo transportados em caixas de papelão e gaiolas improvisadas. Sem espaço, muitos se machucaram e outros morreram. Os animais seriam vendidos no interior paulista. A polícia também descobriu carteiras de habilitação falsas e veículos com chassis adulterados. É a certeza da impunidade e da falta de fiscalização, não por culpa da polícia rodoviária, mas sim pela... Uma estatística que já era conhecida, o crescimento dos roubos à mão armada. Os dados da polícia revelam: a violência em Uberlândia cresce a cada dia.
A justificativa é a mesma, a lentidão na justiça, o crescimento da população e poucos policiais nas ruas da cidade para combater o alto índice de criminalidade. Em 99, foram 2.805 roubos à mão armada. Em 2000, este número chegou a 3.231, um crescimento de 15%. Os furtos de veículos aumentaram em 35%. No ano passado, foram 4 latrocínios, o mesmo que em 99. Já os estupros caíram de 32 em 99 para 23 em 2000, média de 39%. Queda também no índice de homicídios. No ano passado foram 48, 6 a menos que em 99. E estes índices já eram esperados pela polícia, apesar do número de prisões em 2000. Foram 7.475. Para este ano, a intenção é aumentar a segurança na cidade. Acho que seriam números já esperados, realmente, com relação ao crescimento dessa criminalidade. Hoje de manhã, em Uberlândia, mobilizou a Polícia Militar numa operação entre a delegacia e a colônia penal. Ruas interditadas, armamento pesado e vários policiais em volta da cadeia pública de Uberlândia. Dentro da delegacia, muita discussão entre os delegados. O motivo é a transferência de 35 presos para a colônia penal. No lugar destes, 20 presos considerados perigosos e que estão ameaçados de morte na colônia penal Jaci de Assis serão transferidos para a 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública. O objetivo é evitar com que as rebeliões voltem a acontecer em Uberlândia. 8 viaturas foram usadas para levar os detentos. De acordo com o responsável pela operação, não houve resistência. Até onde eu sei, tudo está sendo transcorrendo da maior tranquilidade possível. Esperamos que ocorra essa situação até o final da operação. Os presos saíram das celas divididos em grupos. A medida serve para evitar alguma reação. Muita gente acompanhou a transferência. Nem o diretor da colônia, nem o delegado regional quiseram gravar entrevistas. Para tentar encontrar soluções. A superlotação continua sendo o principal problema do Hospital de Clínicas da UFO. Por mês são realizados 46 mil atendimentos. Só no mês passado foram atendidas aqui no pronto-socorro 18.816 pessoas. São 53 leitos disponíveis para os casos de urgência e emergência, mas eles estão todos lotados. E por isso, esse tipo de cena é comum aqui. São 120 pessoas distribuídas em macas pelos corredores do hospital. São 1.916 internações mensais. O maior problema é que muitos pacientes permanecem nos leitos por um longo tempo. O número de consultas também é alto. São 15.700 todo mês, o que deixa muita gente na fila de espera. Para resolver os problemas, o diretor do hospital quer melhorar o relacionamento entre o HC e a Secretaria Municipal de Saúde. Algumas propostas já foram debatidas entre os responsáveis pelas duas instituições. Os casos mais antigos devem ser resolvidos através de convênios com hospitais particulares. A inovação do plano de atendimento domiciliar também deve ser feita e a agilização do processo de marcação de consultas. Hoje existe um grave estrangulamento a nível de pronto-socorro por dificuldade de fluxo de pacientes. Existem muitos pacientes crônicos dentro da instituição, pacientes que nós não temos destinação, para os quais faltam uma assistência de retaguarda e uma melhor acolhida a nível do próprio domicílio. Bem, como a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde pode impulsionar projetos como internação domiciliar e convênios com a rede particular. É o que nós vamos saber agora. O repórter Kelso Venâncio conversa com um dos assessores da Secretaria Municipal de Saúde. Já os primeiros entendimentos, Kelso, o que a população pode esperar, os pacientes podem esperar daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde, Charles. Por enquanto, a população pode esperar um bom relacionamento entre essas duas instituições, a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos conversar sobre esse assunto, ouvir o outro lado com o assessor, o doutor Ademir Santos Rezende, que é o assessor especial da Secretaria de Saúde. Doutor, com relação a essa reunião que aconteceu ontem à tarde, o que a Secretaria vê, como é que é a troca de favores, como é que vai ser feito esse repasse do SUS, enfim, os problemas, como é que serão sanados? Ontem nós tivemos a primeira reunião das duas equipes, né? A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, através do secretário municipal de saúde, Dr. Fernando Moraes, e o Dr. Aleio Benedito, do Hospital de Clínicas. Eu não diria uma troca de favores, Kelso, eu diria uma consonância de objetivos. É claro que o secretário de saúde, como gestor municipal de saúde, ele tem que direcionar, né, as soluções. E essas soluções, elas passam necessariamente pelo apoio do HC.
Agora, o que a Secretaria de Saúde pede para que o hospital faça também em termos de consultas, já que parece que tem um problema aí. A antiga gestão passava algumas consultas que não eram suficientes para a Prefeitura de Uberlândia. Como é que está essa discussão em torno dessas consultas? É verdade, existem dois aspectos aí. O aspecto que o doutor Alain tocou, que é a questão da superlotação do pronto-socorro, que isso é emergência, nós temos que ter uma solução mais rápida. E a questão da marcação de consultas especializadas, que também é o nosso estrangulamento a nível de ambulatório. No acordo de metas que foi feito pela administração anterior com o HC, estipulava um número de 13 mil consultas especializadas. E nós estamos atingindo em torno de 6 mil consultas mês. Quer dizer, é uma defasagem que precisa ser coberta. E as consultas especializadas, 90% se concentram no HC. Então essas reuniões visam exatamente você abrir um caminho, um espaço para que possa ser discutido o papel das duas entidades, né, públicas de atendimento à saúde. Um outro problema... Pois não. Doutor Ademir, é o seguinte, são 125 pessoas nas macas pelo corredor do HC. O senhor disse que como prioridade, é claro, resolver esse problema, as pessoas têm que ser atendidas. O que fazer nesse caso? Como tirar essas 125 pessoas dessas macas? Exato, ontem tinha mais ou menos em torno desse número de pessoas no Hospital de Clínicas. Uma das soluções que nós discutimos e vamos implementar é um convênio, né, mais rápido possível com os hospitais particulares para que a gente possa escoar esses pacientes que ainda demandam algum tempo de internação. Então o HC faz o primeiro atendimento, que é o emergencial, e o segmento da consulta que precisa de internação será feita nesses hospitais. Doutora Ademir, desculpe interromper, mas o senhor acredita realmente que esse convênio com os hospitais particulares possa ser feito? Porque esta semana mesmo, os diretores dos hospitais particulares ouviram... No maior curto prazo possível. Ok, lembrando que essas reuniões vão acontecer de 15 em 15 dias, pelo menos no início desse acordo que vai haver entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital de Clínicas. A verba do SUS é de R$ 2.700.000, também deve ser discutida entre essa comissão. É com vocês. Ok, obrigada, Kelson. E é bom que pelo menos as reuniões aconteçam e também as soluções... Duas casas e só deve ser retirado à tarde. O avião que caiu ainda atrai curiosos. Gente que nunca tinha visto uma aeronave de perto. A primeira vez que eu vejo, o avião está tudo detonado, hein? Avião quebrado, destruiu muitas casas. Ninguém sabe ainda a causa do acidente. Uma equipe do Departamento de Aviação Civil ficou de fazer uma vistoria no local, mas até o fim da manhã, os técnicos não haviam chegado. Na hora do acidente, a dona da casa estava conversando com a vizinha e de lá viu quando a aeronave caiu. Aqui havia apenas um pedreiro que tinha acabado de construir esta varanda, que foi destruída pelo avião. Quando eu vi, caiu tudo. Eu pensei que era até o serviço que eu estava fazendo, estava caindo, né? Mas não era, era o problema do avião. Se eu tivesse escutado o barulho, eu tinha saído para fora, né? Mas não vi nada. Ninguém ficou ferido. O monomotor, avaliado em cerca de R$400.000, teve asas e cauda destruídas. A dona da casa disse que nem dormiu à noite por causa do susto que passou. Sempre lembrando de ver o avião planando e caindo nas casas da gente, não só na minha, né? Isso é muito difícil. Segundo alguns moradores, professores reclamam desde ontem na porta do Sindiúti, em Uberlândia. O concurso foi realizado em dezembro de 95 e tinha validade até maio de 97. Na época eram 174 vagas, mas nesse período apenas 8 candidatos foram efetivados. Em 97 entramos com mandato de segurança, apenas um grupo se apresentou e fez, né, o pedido para entrar nesse mandato. Segundo os responsáveis pelo sindicato, o jornal com a convocação dos professores foi distribuído em todas as escolas. Apenas 42 professores entraram na justiça contra o governo. Eles vão tomar posse no próximo dia 30. Os outros 132 professores que não foram beneficiados com o mandado de segurança vieram hoje ao sindicato procurar uma solução para o problema. Eles não conseguiram vaga e alegam que o Sindiúti não respeitou a ordem da lista de chamada. Nós estamos no início do concurso, início da listagem. Eu acho isso aí não está na Constituição isso, atropelamento de concurso. Acho que eles deveriam ter comunicado, entendeu? Assim, bem diretamente com cada um dos concursados. E não foi feito isso. A professora Maria de Oliveira era a próxima da lista de classificados, mas ficou sem vaga. E agora? Agora, como as opções tomar, a gente perdeu, né? Oportunidade. O que você vê nisso tudo? O que eu vejo? Injustiça.